nome é Lucas Sati, eu sou estudante do terceiro ano de jornalismo da Faculdade Casper Libero. Eu trabalho aqui na Gazeta Esportiva. Minha relação com o esporte começou desde criança. Eu tenho um avô que é um apaixonado por futebol e por outros esportes, mas principalmente por futebol, e ele é palmeirense e quando eu era criança, para ir contra ele, eu comecei a torcer pro Corinthians e me apaixonei pelo Corinthians, pela torcida, pelo jogo, ia no estádio. E desde criança, então, eu fui nutrindo esse amor pelo esporte. E quando eu estava no colegial para decidir o que eu ia fazer de faculdade, eu optei pelo jornalismo para continuar com o esporte na minha vida. Eu não tive a oportunidade de cobrir a Copa do Mundo em 2014, porque era o meu primeiro ano de faculdade, eu não estava trabalhando ainda com esporte, nem com jornalismo. Expectativas para os Jogos Olímpicos são boas, poderia falar dentro de campo, assim, não muito da parte estrutural, mas acredito que o Brasil possa ficar entre os 10 melhores do quadro geral. Agora, na parte estrutural, acredito que deve ser igual à Copa do Mundo, não deve deixar um legado tão grande assim. A parte de arenas e tal, vai deixar, vão construir, mas não deve ser aproveitado no futuro, igual a gente tem algumas arenas como a Arena Amazonas, que poucos jogos acontecem lá e não deixou um legado tão bacana assim. Acredito que seja importante a realização dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, não pelo momento que a gente vive politicamente, mas para a parte de cobertura esportiva, assim, eu acho que é um ganho muito grande, falando do meu trabalho, falando do curso de jornalismo em si. Eu acho que é um ganho muito grande, que a gente aprende muito com os jornalistas de fora, com a imprensa de fora e o modo com que eles cobrem os esportes, porque aqui a gente é muito focado no futebol, a cobertura esportiva ela é muito focada no futebol, e a gente tem uma fórmula que deu certo de cobrir o esporte, que é a fórmula do futebol. Eu acredito que as Olimpíadas, igual como a Copa do Mundo, pode trazer um pouco de, tipo, abrir a mente até dos jornalistas, mas do povo brasileiro em si, nos outros esportes, não ficar focado só no futebol. Acho que os Jogos Olímpicos podem fazer essa abertura pra gente, tanto o jornalista quanto quem vai acompanhar, de que o esporte não é só o futebol e que a cobertura esportiva ela vai além do futebol. Algum momento olímpico que me marcou, eu fiquei muito feliz com as medalhas do César Cielo, as medalhas que ele ganhou, e muito triste que esse ano ele não vai participar das Olimpíadas em nenhuma prova. Mas um momento que me marcou, que era um momento que eu já estava meio que acompanhando de uma maneira diferente, não só como torcedor, mas já pensando no que eu ia fazer de carreira e tal, foi os Jogos Olímpicos de Londres, de 2012, que o futebol masculino do Brasil chegou na final contra o México e acabou perdendo. E eu tinha acompanhado a trajetória inteira do Brasil nas Olimpíadas e já estava com um olhar meio diferente, não só de torcedor, assim, eu estava acompanhando mais, tipo, putz, como que o Brasil está se portando e tal. E eu fiquei muito triste quando o Brasil perdeu a medalha de ouro que ele nunca conquistou. Mas acho que esse ano o Brasil tem umas chances boas, assim, de conquista da medalha, ainda mais se o Neymar participar das Olimpíadas, se o Barcelona liberar, né? Mas foi a final contra o México em 2012 me marcou, assim, um modo negativo, mas me marcou bastante.